Eu sei que você já ouviu o conceito de que a salvação é pela graça e não pelas obras, porém você sabia que existe sim algumas obras que indicam a sua salvação? Graça e a paz, pessoal, aqui é o pastor Wenderson, bem-vindo ao Teologia em Tela, e hoje vamos trazer um tema muito importante e que eu realmente imagino que você nunca reparou em alguns pequenos detalhes do texto. Sim, me refiro a Efésios capítulo 2, e eu quero compartilhá-lo com você nesse momento. Olha o que diz Efésios capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, tudo bem? Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se você é uma daquelas pessoas que lê um texto bíblico achando que já sabe o que ele vai dizer, muitas vezes você deixa pequenos detalhes importantes passar. E nós não vamos precisar recorrer a Tiago 2,17, onde diz que a fé sem obras é morta, para mostrar que tipo de obra nós precisamos praticar para que possamos entender que somos salvos. Sim, nós precisamos praticar obras que demonstrem a nossa salvação, e o próprio apóstolo Paulo concorda com isso aqui nesse mesmo capítulo. E é para que você possa perceber nuances textuais como esta, que você não pode deixar de se inscrever no canal aqui do Teologia em Tela. Sim, quando você estiver inscrito no nosso canal, você vai receber conteúdos novos sobre conhecimento bíblico, teológico, para a edificação da nossa fé. Então, se inscreva no canal. Tem uma palavra em vermelho escrito inscrever bem aqui no cantinho do vídeo, tenta clicar aí. Se não der certo, rola um pouquinho para baixo, clica no botão de se inscreva no nosso canal, tá bom? Se inscreveu? Tá bom? Ok? Então vamos lá. Tudo bem, eu concordo com você que quando você olha o texto de uma primeira vista, você logo depara com a informação de que nós somos salvos pela graça. E é claro que o apóstolo Paulo tem um ministério voltado totalmente para essa ministração, para esta pregação. Ele quer que os gentios que estão se convertendo não tenham a necessidade de obedecer à lei de Moisés. Ele entende que os novos convertidos não precisam se circuncidar, porque a verdadeira circuncisão ela é feita no coração e não no exterior. Então, se você é consagrado a Deus, quem diz isso é as suas ações, são as suas atitudes. O apóstolo Paulo não quer que os novos convertidos vivam debaixo do peso da lei, porque agora ele entende e percebe que nós fomos salvos por meio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a obra dele ministrada desde a cruz do Calvário é suficiente o bastante para salvar toda a humanidade. No entanto, há duas coisas importantes no texto de Efésios que muitas vezes deixamos passar. Aquele que crê que a salvação é pela graça, muitas vezes permanece em pecados, em erros, porque acredita que ele vai ser salvo de qualquer maneira, ou que basta pedir perdão, ou que basta voltar o coração à presença de Deus, que Deus vai dar uma segunda chance. Eu creio realmente que Deus dá segunda, terceira, quarta chance. Porém, nós precisamos perceber através da palavra de Deus que aquele que vive no pecado é escravo do pecado. E se a Bíblia está me dizendo que eu fui salvo pela graça, então eu preciso ter atitudes coerentes com essa salvação. Há alguns trechos aqui nessa palavra que eu quero destacar. A primeira é no versículo 2, onde está dizendo que nós andávamos segundo o curso desse mundo. Quando fala segundo o curso deste mundo, me remete à imagem de um rio. Nesse rio tem um barco, estamos nesse barco. E o barco ele vai na direção da corrente.
E nós estamos ali sem nos preocupar com nada, andando segundo o curso deste mundo, indo com a maioria das pessoas, sabe-se lá para onde. Perceba que mesmo que você diga, eu sou salvo, mas se está dentro deste barquinho, você está andando segundo o curso deste mundo. Pessoas que andam segundo a sua própria natureza, segundo a sua própria vontade, segundo seus próprios desígnios, tomando ações segundo aquilo que elas mesmas creem e pensam, estão dentro de um barquinho que caminha numa direção que nem ela sabe para onde é. Porém, existe um outro versículo aqui neste texto que eu quero destacar, que faz um contraponto com o versículo 2, que é o versículo 10. O versículo 10 do capítulo 2 de Efésios diz assim, pois somos feituras dele, ou seja, fomos criados por ele, por nosso Deus, em Cristo Jesus para boas obras. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que somos nova criação, nova criatura. Eu entendo que neste versículo Paulo se refere ao fato de nós termos sido refeitos novamente. A partir do momento em que a salvação se opera em nossas vidas, Deus nos torna uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E nós fomos feitos em Cristo para fazer as obras de Cristo. O versículo termina dizendo, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Ora, quando éramos descrentes, pessoas que pensavam os pensamentos naturais dessa carne corrompida, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo os preceitos deste mundo, segundo os desígnios deste mundo tenebroso. Porém, uma vez refeitos em Cristo, nos tornamos nova criatura por causa da salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos andar em boas obras. Ou seja, tudo bem que nós não somos salvos pelas obras, mas aquele que é salvo mediante a fé em Cristo Jesus. E aquele que tem fé pratica boas obras em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, neste texto, está tratando tudo de uma maneira uníssona, porque todos esses conceitos estão interligados entre si, estão entrelaçados. Não há salvação sem fé, não há fé sem obras, não há obras sem salvação. Deixe-me tentar fazer uma distinção clara para você agora. A questão é a seguinte, não é a obra em si, mas a motivação que existe por detrás daquela obra. Primeiro ponto que você precisa entender é que não adianta nada você fazer caridade, coisas boas, ter atitudes nobres para ser salvo, porque o mérito não é nosso, o mérito é de Cristo. E ninguém vai ser salvo porque fez boas obras. Se você faz boas obras apenas por causa do seu ponto de vista moral, você vai ser elogiado pelas pessoas, as pessoas vão até te admirar, mas isto não vai redundar em salvação para você. Porque o que nos prende e nos condena é o nosso pecado. Pecado esse que não pode ser apagado, purificado mediante boas obras, mediante boas atitudes. O pecado exige um preço e o preço é o sangue. E o único sangue puro o suficiente para pagar o preço do nosso pecado é o sangue de Jesus. Então a boa obra, ela precisa acontecer debaixo de uma motivação certa. Isso significa que você precisa estar em Cristo, crer em Cristo e fazer a obra segundo o que Cristo tem te ordenado. Em vez de andar naquele barquinho do rio que eu mencionei, você vai pular de dentro desse barquinho e nadar contra a correnteza se for necessário para fazer o que Deus quer e não o que o mundo quer, para seguir o curso do rio de Deus e não seguir o curso do rio do mundo. Então veja bem, quando você devolve o troco de um produto que você comprou, que lhe deram um troco a mais, errado, e você devolve para que possa ficar correto, por causa de uma atitude nobre, por causa de uma atitude moral, porque você não quer ficar com peso na consciência, isso não vai redundar em salvação. Isso não vai demonstrar a sua salvação. Porém, se você faz essa mesma atitude, devolver um troco extra que lhe foi dado, porque você teme a Deus, porque você teme a Cristo, porque você quer ser obediente a Ele, por amor a Ele, porque você entende que Ele no seu lugar teria feito isto. Jesus teria devolvido o troco.
e aí você faz igual, porque agora você está em Cristo e quer ter as mesmas atitudes que Cristo teve. Você quer viver segundo Ele, quer se arrepender dos seus pecados e quer viver uma vida plena em Deus. Neste caso, esta obra que você está realizando demonstra que você é verdadeiramente salvo em Deus. Eu quero deixar bem claro aqui que esta atitude não vai salvar você. Nenhuma das duas atitudes que eu mencionei tem o poder de trazer a salvação. O poder da nossa salvação está no sangue de Jesus Cristo. E é pela graça, porque Ele fez isso sem merecermos. Nós não merecíamos sermos salvos. Nós merecíamos a condenação por causa dos nossos pecados. Mas Ele, olhando para nós, teve compaixão, amor, desejo de nos salvar e agiu mediante a sua infinita graça, a sua infinita misericórdia ao nosso favor. Agora existe apenas uma condição para que realmente possamos ser salvos. A condição é: saia do barquinho que está indo correnteza abaixo, saia desse fluxo natural da vida e se coloque no rio de Deus. Ande na direção de Deus. Caminhe segundo a vontade de Deus. Não se esqueça disso. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, para fazer boas obras em Cristo Jesus. Essas três coisas estão interligadas. Não tem como desassociar uma coisa de outra. Não basta ter carteirinha de membro de igreja. Você precisa estar inserido no processo de andar segundo a vontade de Deus. E você não pode deixar de se inscrever no canal aqui do Teologia em Tela. E é isso aí, pessoal. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Até o próximo vídeo. Amém.